Capítulo 13. Conduta exemplar. A maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos é anulada pela impiedade de nosso modo de viver. No primeiro capítulo, vimos que o chamado divino é para ser antes de fazer. É por isso que o exercício do ministério e da liderança é baseado no exemplo. Não se trata apenas de produtividade, mas primeiramente de uma conduta irrepreensível. Veja como o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, assumindo a responsabilidade de se tornar modelo de vida a ser seguido. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Cristo é o nosso líder e exemplo maior. Paulo frisa isso ao dizer que imitava. Entretanto, o apóstolo também chama a responsabilidade para si, ao afirmar que ele próprio devia ser imitado, juntamente por ser imitador de Deus, de Jesus. A igreja brasileira parece estar habituada com um verdadeiro clichê. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Eu não diria que a frase em si seja errada. Obviamente, como referencial, Cristo está acima dos homens. Porém, além de incompleta, essa declaração é perigosa. Digo isso porque muitas vezes ela se torna uma desculpa, uma justificativa para eximir da responsabilidade de ser exemplo no exercício da liderança. O ministério é uma honra, contudo, além de privilégio, também é responsabilidade. Não é coisa para aventureiros, não é lugar para projeção ou realização pessoal. A posição ministerial exige que o ministro seja modelo para os demais irmãos. É servir de modelo, nada mais é do que ser um bom imitador daquele que é o referencial maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos seguir os passos de Cristo, andar como ele andou. Sua conduta é o nosso norte. Não há vida cristã que exclua esse conceito. Porquanto, por isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2:21. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Liderança pelo exemplo. O estilo de vida de um líder deve ser padrão aos demais. Essa instrução foi claramente transmitida por Paulo a Timóteo e a Tito, líderes que havia levantado para o cuidado das igrejas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino. Mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Tito 2:7-8. Paulo ensinou bastante sobre o exemplo. Em 5 de suas epístolas, há um apelo explícito para que os imitassem. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4:16. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico. Gálatas 4:12. Irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Filipenses 3:17. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses 1, do 6 ao 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que convém imitar-los, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesada a nenhum de vós, não porque nos tivéssemos esse direito, mas porque temos em vista oferecer exemplo em nós mesmos para nos imitar, de 2 Tessalonicenses 3:7. Na época, os hebreus somos encorajados a imitar a fé de nossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13:7. Diante de tantos e tão claros textos bíblicos, não há como seguir em outra direção.
Os líderes devem ser referenciais de conduta. O próprio Jesus falou sobre o fato de ele ser exemplo tanto no procedimento quanto no serviço. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que fizestes vós? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:12. Essa é a doutrina bíblica a ser seguida e praticada. No capítulo 5 e 9 foram citadas declarações de Clemente. Vamos voltar a ele. Bispo de Roma no tempo do imperador Domiciano. Ele escreveu no fim do primeiro século uma carta à igreja de Corinto. Considerada um dos escritos cristãos mais antigos depois das escrituras neotestamentárias, foi tão apreciada pela igreja antiga que por algum tempo cristãos do Egito e da Síria queriam que fosse incluída no cânon do Novo Testamento. Nela, Clemente exorta os irmãos por terem se rebelado e destruído os presbíteros da igreja, além de chamá-los a arrependimento e conserto. No verso 3 do capítulo 63, menciona a ida de mediadores para resolver aquela situação. Também estamos lhe enviando pessoas discretas e dignas de confiança que, desde a juventude até a velhice, têm levado uma vida irrepreensível em nosso meio. Elas serão as testemunhas intermediárias entre vós. Observe a relação entre as expressões digna de confiança e vida irrepreensível. Acrescente outro importante detalhe: desde a juventude até a velhice. Uma conduta exemplar não era somente apreciada, mas também apresentada como credencial de reconhecimento. Portanto, pergunto: como chegamos ao ponto de permitir que carisma, dons e habilidades de um líder se tornassem qualidades suficientes, suprimindo o peso e a importância de uma vida de exemplo? Precisamos resgatar não só o comportamento, como também a doutrina bíblica de uma conduta exemplar por parte dos ministros. Hernandes Dias Lopes, ao abordar a importância do exemplo, afirma: todos nós precisamos de modelos para viver. Aprendemos pela observação. Mentores espirituais são uma necessidade em nossa jornada. Todo Josué precisa de um Moisés, todo Eliseu precisa de um Elias, todo Timóteo precisa de um Paulo. Quando seguimos as pegadas de homens piedosos que percorreram as veredas da probidade, alcançando uma vida bem-aventurada, porém, quando seguimos os modelos errados, colhemos os amargos frutos de uma dolorosa decepção. Homens cheios do Espírito Santo são como mourões e esteios em nossa vida, são referências e marcos balizadores em nosso caminho. Quando o exemplo é comprometido e quando não há exemplo. O Senhor Jesus enfatizou a contradição daqueles que não são exemplo a ser seguido. Ele disse que, nesse caso, o ensino deve ser observado, embora a conduta do ensinador não. Observe. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, do 1 ao 3. Se o pregador deixar de praticar aquilo que prega, a palavra de Deus não é invalidada. Contudo, o ministro é desqualificado como exemplo. Ou seja, alguém pode estar no púlpito ou qualquer outra esfera do ministério, apenas porque possui conhecimento ou habilidade. A autoridade é estabelecida por meio do exemplo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, também falou acerca disso: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. O que significa vir a ser desqualificado? A palavra grega traduzida como desqualificada é adokimos, e de acordo com o léxico da Strong, significa não resistindo a teste, não aprovado, desqualificado para, desaprovado, falso, espúrio, condenado. O teste em questão é o exemplo que deve ser preservado, embora nem sempre o seja. Um pregador que não vive aquilo que prega perde as qualificações para o exercício do ministério. Ele não perde o conhecimento da palavra de Deus que o levou a pregar, mas sim a autoridade para falar sobre aquilo que conhece,
porém não está praticando. Muitos se tornam verdadeiros profissionais no exercício do ministério, seja pregando, ensinando, conduzindo a adoração ou mesmo liderando e aconselhando. São habilidosos no que fazem, mas sua conduta não reflete Cristo. Substituem a responsabilidade de ser pelo fazer. Também esquecem que, além da própria qualificação, ainda servem de tropeço a outros e atrapalham o progresso do reino de Deus. Vamos tentar entender o que desqualificaria Paulo a qualquer outro ministro. No texto de 1 Coríntios, citado há pouco, se o pregador caiu em pecado, não perdeu o conhecimento bíblico que possuía, tampouco a habilidade de comunicação. Ele perdeu o exemplo. Se um ministro de adoração caiu em pecado, ele não perdeu a voz, tampouco a afinação. Ele perdeu o exemplo. É inevitável numa época em que a conduta deixou de ser padrão para o ministério e a habilidade passou a ser requisito principal, que seja valorizado o fazer em detrimento do ser. No livro Piedade e Paixão, a vida do ministro é a vida de seu ministério. Hernandes Dias Lopes reflete seriamente sobre a situação atual de muitos líderes. A crise moral na vida de muitos pastores brasileiros tem sido um terremoto avassalador. Muitos ministros do Evangelho, que eram considerados modelos e exemplos para suas igrejas, têm sucumbido na vida moral. Quando o pregador vive em duplicidade, quando usa máscaras vivendo como um ator, quando fala uma coisa e vive outra, quando há um abismo entre o que professa e o pratica, quando os seus atos reprovam as suas palavras, então ficamos confusos e decepcionados. O pecado do líder é mais grave, mais hipócrita e mais danoso em suas consequências. Mais grave porque os pecados do mestre são os mestres do pecado. E a mais hipócrita porque, ao mesmo tempo em que combate o pecado em público, ele pratica no secreto. Ao mesmo tempo que o condena nos outros, capitula-se a sua força e a abriga no coração. É mais danoso em suas consequências porque o líder, ao pecar contra o maior conhecimento, sua queda torna-se mais escandalosa. Quanto maior uma árvore, maior é o estrondo de sua queda. Quanto mais projeção tiver um líder, maior será a decepção com seu fracasso. Quanto mais amada for uma pessoa, maior poderá ser a dor se ela destruir com as suas próprias mãos o referencial em que se investiu toda uma vida para nos ensinar. Infelizmente, por falta de temor e do devido preparo de caráter, muitos maus exemplos têm sido dados. Se por um lado o líder ainda é humano e imperfeito, por outro, carrega a responsabilidade de ser exemplo, de viver uma vida coerente com aquilo que prega. Tal dualidade precisa ser encarada simplesmente porque a Bíblia e de proporções catastróficas, quando ignorada. Penso que essa seja a provável razão pela qual Charles Spurgeon dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, enfatiza que para estar no ministério não basta anseio, é necessário apresentar qualificações, somando tudo que o apóstolo aponta como requisito a bispos e diáconos. Temos uma lista de 16 características. O interessante é que, dentre elas, só uma envolve habilidade, apto para ensinar. Todas as outras são traços de caráter. Contudo, a maioria dos pastores que já questionem a esse respeito nunca teve uma aula sobre caráter no seminário ou escola ministerial. O preparo limita-se exclusivamente a torná-los aptos para ensinar. Isso aponta para uma urgente necessidade de reformar o ensino na estrutura, na formação de líderes. Qualificação do ministro. Precisamos trabalhar melhor com os candidatos ao ministério, a questão das qualificações, com aqueles que já foram estabelecidos também. Leia a descrição de Paulo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos
Juiz de Fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdidas ganâncias, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis e tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesma justa preeminência e muita mais intrepidez na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. A seguir, cada característica foi explicada a partir do original grego com comentários. 1. Irrepreensível, do grego anepileptos, que significa não aprendido, que não pode ser repreendido, não censurável, irrepreensível, não fala de ser perfeito, mas de alguém que não anda no erro e então não merece ser corrigido. Aponta para o exemplo que deve se dar, seguindo o padrão ensinado por Cristo e também pelos apóstolos. 2. Esposo de uma só mulher. É óbvio que o texto se refere à monogamia. Um presbítero, à semelhança de qualquer outro cristão, não pode ter um caso ou relações extraconjugais. Por outro lado, também não pode ser alguém casado de novo, fora dos padrões bíblicos. 3. Temperante, do grego nephales, significa sóbrio, controlado, abster-se de vinho, seja totalmente ou pelo menos de um uso imoderado. Como em seguida Paulo cita ser sóbrio e não dado ao vinho, entende-se que a temperança em questão está relacionada ao comportamento diante das circunstâncias. A NVI traduziu como moderado e a versão corrigida Almeida preferiu vigilante, enquanto a tradução brasileira optou por discreto. A própria forma de falar pode refletir temperança. 4. Sóbrio, do grego sopron. Significa de mente sã, equilibrado, que freia os próprios desejos e impulsos, autocontrolado, moderado, fala de autocontrole, não só quanto à bebida, mas também com relação a cada aspecto da vida espiritual, emocional e física. A NVI traduziu o termo como sensato. 5. Modesto, do grego cosmos, significa bem organizado, conveniente, modesto. Fala de características como organização pessoal e de trabalho, comportamento agradável e humildade. A versão corrigida de Almeida traduziu como honesto e a tradução brasileira circunspecto, de ANVI respeitável. Hospitaleiro, do grego filóssenos, significa hospitaleiro, generoso para as visitas, é um coração aberto e amoroso que permite que o próprio lar seja um lugar de acolhida. Essa característica revela alguém que se importa com os outros e não é egoísta. 7. Apto para ensinar, do grego didactos, significa apto e hábil no ensino. Há um entendimento bíblico necessário para viver e ensinar a palavra de Deus em todos os aspectos, o que inclui a capacidade de correção e refutação do erro. Não dada ao vinho, a palavra grega é paroinos e significa dada ao vinho, bêbado. Não proíbe a ingestão de bebida, mas revela a necessidade de cuidado e atenção nessa área. 9. Não violento, do grego plectes, significa brigão, pronto para um golpe, contencioso, pessoa briguenta. A versão corrigida de Almeida e a tradução brasileira condizente como não espancador. Trata-se de quem se domina emocionalmente, não é pavio curto. Cordato, do grego epieikes, significa aparente, apropriado, conveniente, equitativo, íntegro, suave, gentil, educação, amabilidade e simpatia. A NVI proferiu traduzir como amável, as versões corrigidas de Almeida e tradução brasileira, moderado. 11. Inimigo de contendas, do grego amachos, significa irresistível, invencível, pacífico, que se abstém de lutar. A versão corrigida de Almeida traduziu como não contencioso, enquanto que a NVI optou por pacífico. Fala de alguém que não tem a briga, ainda que só verbal, ou a intriga como opção. 12. Não avarento, do grego
Afilágoros significa que não ama o dinheiro, não avarenta. A tradução brasileira utiliza não cobiçoso e a NVI não apegada ao dinheiro. Refere-se a contentamento e ausência de ganância. 13, que governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A família do líder deve ser referência e modelo ao rebanho. A principal razão de Deus ter eliminado a casa de Eli ao exercício do sacerdócio foi justamente desestruturada familiar. 14. Não seja neófito, para não se suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A palavra neófito significa novo na fé e foi traduzida pela NVI como recém-convertido. A maturidade advinda do tempo de caminhada cristã é essencial, uma vez que a palavra presbítero significa ancião e fala, como já vimos, não de maturidade cronológica, mas espiritual. 15. Ter bom testemunho dos de fora. A fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo, a vida cristã deve primeiro ganhar o respeito dos que conhecem o dia a dia, para depois servir de referência à igreja. Caso contrário, você será envergonhado e preso pelo inimigo. 16. De uma só palavra. A tradução brasileira usa a expressão não dobres em palavra. E a NVI, homens de palavra, fala de compromisso com aquilo que se diz. Uma lista como essa facilita a avaliação própria, que viver tais qualificações seja a meta de todo ministro. Antes de seguir, porém, quero falar um pouco mais sobre o entendimento equivocado e muito comum de que os ministros são muito julgados, bem como considerados sem sua humanidade e capacidade de errar. Em primeiro lugar, Deus não está pedindo demais quando exige ao líder uma conduta exemplar, até porque ele é essencialmente justo e não pediria o que um homem não pode dar. Ele próprio é o modelo, o socorro bem presente, o refúgio, a força necessária para se viver de forma santa. Vale acrescentar que não se trata de perder a humanidade, porque o ministro continua na luta diária contra a carnalidade. Afinal, ainda é homem. No entanto, assim como é necessário possuir qualificações específicas para exercer determinadas profissões, o ministro não pode ser exercido de qualquer forma e deve ser levado a sério. Deus estabeleceu requisitos e eles estão mais relacionados ao caráter do que aos dons. Portanto, não é opcional ter boa conduta, é eliminatório. Por último, não apenas os olhos de Deus estão atentos ao procedimento do ministro, mas também os olhos dos liderados e do mundo, porque líderes não foram feitos para ficar embaixo do alqueire, mas no velador, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Não existe como liderar e não querer ser visto. A questão é que os olhos alheios possuem o direito de olhar para o ministro, direito firmado pelo próprio Deus. Sim, Deus definiu que um homem tem direito de olhar para o comportamento de seu líder e, mais que isso, deve imitá-lo. Não há nada de errado nisso. Por mais que muitos olhem de forma errada, o próprio Jesus, que precisa definitivamente ser tomado como referência, não reclamou de olhares. Pelo contrário, Cristo atraía para si e para suas ações olhos nem sempre amáveis, nem sempre compreensíveis, mas sempre atentos. Isso não impediu o ministério de Cristo, mas menos sua postura firme por santidade, ainda que muitas vezes mal interpretada. Por isso, ao desejar o ministério, o candidato precisa calcular o preço. Lucas 14, 28. Custa caráter, qualificações sobre moldes bíblicos e custa manter-se exemplo perante os outros dentro e fora da igreja. Cuidar de si mesmo. Talvez a principal razão pela qual alguns deixam de ser exemplos e referência seja a negligência no cuidado de si mesmo. Enquanto cuidam de outros e concentram-se no fazer, líderes cometem o erro de esquecer o cuidado próprio, comprometendo-se o ser. Como bem disse já citado o pastor da igreja anglicana na Inglaterra, Richard Baxter, autor do livro maravilhoso O Pastor Aprovado, podemos morrer de fome enquanto preparamos comida para os outros. Muitos alfaiates podem andar vestidos de trapos enquanto confeccionam roupas caras para os outros. Muitos cozinheiros podem ficar a lamber os dedos tendo preparado os pratos mais suntuosos para outros comerem. Por que você acha que Paulo determinou a Timóteo que cuidasse de si mesmo antes de cuidar dos outros?
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Se alguém deixar de cuidar de si, perde a capacidade de entender cuidado sobre os outros. Pois, como disse o próprio Jesus, se um cego conduzir outro, ambos cairão no buraco. Afinal de contas, devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e toda força. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Marcos 12:30. Já ouvi argumentos contrários ao cuidado próprio baseado em Judas 12, que fala sobre os pastores que a si mesmos se apacentam. Sejamos honestos, a Bíblia não condena o cuidado de si. Ela condena quem cuida só de si mesmo sem cuidar dos outros, ou quem se pastoreia porque não quer ser pastoreado. A ordem sobre cuidar-se é incontestável. Esse princípio já podia ser visto desde os paralelos do Antigo Testamento. O sacerdote deveria oferecer primeiramente sacrifício pelos seus próprios pecados e só depois pelos pecados do povo. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. Hebreus 9, 6, 7. Nessa porção de Hebreus, quase não dá para diferenciar os momentos diferentes de cada sacrifício, mas o versículo é uma referência à descrição encontrada em Levítico. Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho de sua oferta pelo pecado, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Levítico 16:11. Ora, ou seja, não devemos tentar oferecer aos outros nada que não tenha sido vivenciado antes por nós mesmos, incluindo o cuidado. O ministério pode ser caracterizado como transbordar daquilo que experimentamos em Deus. Veja a declaração de Paulo: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola de todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. 2 Coríntios 1:3. É simples assim, consolaremos os outros com as consolações que já recebemos de Deus. O que já foi aplicado em nossas vidas, no cuidado pessoal, deverá ser transbordado na vida dos outros. Outro exemplo bíblico foi dado pelo próprio Cristo ao chamar de hipocrisia o ato de tentar ajudar um irmão a remover o cisco do olho quando se tem uma viga no seu próprio. Porque você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga dos seus olhos, e então você verá claramente para tirar o cisco dos olhos do seu irmão. Mateus 7, do 3 ao 5. Porém, Cristo não está dizendo que aquela pessoa nunca poderia ajudar ninguém. Ele disse que primeiro ele precisa tirar a viga do seu olho, assim passaria a enxergar bem para conseguir ajudar o irmão a tirar o cisco. Quando deixamos Deus, a sua palavra, trabalhar em nós primeiro, podemos ajudar os outros. Do contrário, será mera hipocrisia da nossa parte. Veja como Baxter, também no livro O Pastor Aprovado, abordou o assunto. Quão lamentável será, então, termos uma mensagem provinda do Deus dos céus, mensagem com consequências eternas para a alma dos homens, e, contudo, entregar tão debilmente essa palavra. Quando Deus sofre desonra, a sua obra cai em descrédito e os pecadores se endurecem em vez de serem convertidos. Devido à nossa fraqueza e negligência, quão grande é a nossa responsabilidade. Dificulta muito o nosso trabalho quando outros homens contradizem na vida particular o que lhes declaramos publicamente acerca da palavra de Deus. É deste modo que se faz com que os homens achem que a palavra de Deus não passa de um conto ocioso e que as pregações não parecem melhor do que qualquer tagarelice. Ora, aquele que de fato põe sentido no que fala, certamente age de acordo com o que fala.
Recomendo aos ministros a leitura do livro de Baxter. Foi escrito em 1656, mas é uma mensagem atual. Mostra que os desafios da época não eram diferentes dos nossos. Sinto-me compelida a citar mais algumas de suas afirmações. É um erro patente aos olhos de todos os daqueles ministros da igreja que abrem grande abismo entre a sua pregação e o seu viver. Eles estudam arduamente para pregar com exatidão e, todavia, estudam pouco ou nada para viver com exatidão. Em seu zelo pelos ministros que entendessem a importância de se antes de fazer, o pastor anglicano insistiu em advertir: como esperamos que os que nos ouvem sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, assim também nós devemos ser cumpridores e não somente oradores, para que não nos enganemos a nós mesmos. Uma doutrina prática deve ser pregada praticamente. Devemos preparar-nos tão arduamente para viver bem como para pregar bem. É possível a pregação ter êxito na salvação de outros, sem trazer santidade aos nossos próprios corações ou às nossas vidas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não me salva por causa do meu colarinho clerical, nem por causa da minha vocação ministerial. Uma santa vocação não salvará um homem que não é santo. Cuidem, pois, de si mesmo para o seu próprio bem. Vocês também têm almas para salvar ou perder como os demais. Hernandes Dias Lopes, no mesmo livro citado há pouco, também fala dos danos da falta de exemplo dos líderes. Essa perda de referencial é como um atentado terrorista contra a Igreja de Deus. Ela produz perdas irreparáveis, sofrimento indescritível, choro inconsolável e feridas incuráveis. O pior é que o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos por causa desses escândalos. Que o Senhor nos ajude a viver e ser antes de fazer. Que o exercício do ministro não seja apenas o exercício de uma profissão religiosa, mas o transbordar daquilo que recebemos e a extensão do cuidado que temos conosco mesmo. Além disso, que o nosso ministério seja autenticado pelo bom exemplo.